Salve, salve todos os agraciados e agraciadas que estão sintonizados aqui no canal da Igreja Batista Sião. Sejam bem-vindos ao nosso Pod Graça, o podcast da mulher cristã. Mês de maio, mês das mães, nós estamos explorando esse assunto, trazendo sempre uma mãe com uma história de superação para compartilhar com você. E hoje não vai ser diferente. Eu sou a Flávia. E a minha parceira Gisele, a minha parceira Césia. Como é que vocês estão, meninas? Boa tarde, boa noite, pessoal. Graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Vamos hoje, né, Césia, para mais uma super história de vida para abençoar aí Sião e quiçá o mundo todo. Vamos sair dos muros, né? Vamos sair dos muros da Sião. Boa noite, gente. Boa noite. Muito bom estar mais uma vez aqui com vocês, compartilhando bênçãos. Porque é bênção. Vocês hoje vão ser muito impactados, certeza. Pega o lencinho, se prepara. Se prepara, porque hoje é com grandes emoção. Emoções, Hoje é com emoção. Gente, eu não posso deixar de falar que o meu marido fica brigando comigo porque eu não peço like. Então, por favor, seja generoso, deixa um like, escreve nos comentários, participa no chat. A gente ama ver os comentários e o que vocês estão pensando da gente, tá bom? Diz se o som tá legal. Compartilha, se inscreve e vamos levar esse vídeo para alcançar o maior número de pessoas possível. Vamos sair do muro da nossa igreja, vamos alcançar outras vidas, outros corações. Compartilha para abençoar outras mamães que talvez... Enfim, vamos ver a história da nossa mamãe de hoje e ver se vale a pena então compartilhar o vídeo, tá bom? Combinado? Vocês querem falar mais alguma coisa? Então eu vou apresentar a nossa convidada linda de hoje. Deixa eu me acalmar, deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Eu fico emocionada. Eu tô nervosa também. Eu tô nervosa, tá vendo que a minha mão tá suada? Vocês são cara de pau que dói, né? Você fica nervosa? Eu acho engraçado que vocês ficam super com a mão gelada e eu fico esquentando a mão de vocês. A minha mão é quentinha. Pra desequilibrar. Vou te falar, a única que não fica nervosa na mesa é a Gisele. É o maior cara de pau do grupo. Ela é uma comunicadora nata, né? Acabou. A gente tem que, de vez em quando, dar uma... Calma, deixa a gente também... Tá funcionando o chute na canela embaixo? Então, fechou. Ai, sua linda, que sorriso lindo. Que delícia ter você aqui com a gente. Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Sério mesmo, eu tava sonhando. Com esse zóio verde aqui olhando pra mim. Muito bom, muito feliz mesmo. Tá dando pra ver que eu tô muito feliz mesmo de estar aqui, de verdade. Nossa, a alegria é toda nossa. Você tá vendo também o tanto que eu tô empolgada. Eu tava sonhando com esse dia e pensando como é que eu vou discorrer, o que eu vou perguntar, o que eu vou falar, porque eu tenho muita pergunta para te fazer. Eu quero muito conhecer o que você viveu, como é que você superou, como é que você passou. O nosso tema de hoje, no mês das mães, a gente quer trazer a questão que você viveu com a perca de um bebê, né, bem recente, algo bem recente. E a gente quer, então, entender como é que você sobreviveu a isso, você continua aqui linda para contar a história, como é que você passou por tudo isso. E para início, vamos começar falando, então, você tinha um sonho já de ser mãe? É tão importante para você essa maternidade? Sim, sim. Então, eu costumo brincar com as pessoas que, né, quando eu vou conversar assim, gente, eu sonhei com muita coisa, né, já sonhei com muita coisa na vida, assim, mas, assim, o meu maior sonho era me casar e ser mãe. Ai, que lindo! Eu acho que é um dom, não sei explicar, é algo que me move. Nada nunca me moveu tanto para acordar cedo do que cuidar dos meus filhos, da minha casa, do meu marido. Então, realmente, assim, não teve profissão, não teve nada que me movesse, que conseguisse me mover, né? Assim, de abrir o olho e falar, uau, é 7 horas da manhã, eu vou levantar e cuidar da minha trupe linda. Aqui. Eu sou assim. Então, desde adolescente, eu pegava aqueles cartazes, lembra que distribuíam das lojas? Para mostrar o sofá é tal preço, o rack é tal preço. Daí eu olhava e falava, na minha casa vai ter esse, na minha casa... Aí, por exemplo, tinha 5 modelos de sofás. Aí eu falava, desses 5 eu escolheria esse. Armário de cozinha, esse. Até o telefone tinha 2 modelos. Não, o telefone eu vou escolher esse. Sabe? Então, sempre era assim, eu ficava sonhando com a minha casa. Eu deitava pra dormir, aí eu ficava pensando, como é que seria a minha casa? Aí eu imaginava do portão até detalhes do quarto, da cozinha, de tudo. Eu tô sonhando aqui junto com você. Eu era desse jeito. Você foi aquela menina que brincou de boneca? Muito! Quantos anos? Muito, gente. Eu fui pedindo em namoro muito cedo.
Pelo Thiago? Não, por outro rapaz. E aí, muito cedo mesmo, eu não vou nem falar, porque não vale nem a pena. E aí, o que acontece? Quando ele chegava, eu tava brincando de Barbie. Eu amo brincar de Barbie. Vou ensinar a Antonella a brincar de Barbie. Já ensino, na verdade. Eu sou apaixonada até hoje de Barbie. Meu sonho é a Antonella já começar a brincar pra eu sentar e brincar com ela. Então, ele chegava lá, eu tinha... Vou falar porque, tipo assim, né? Eu tinha 12, 13 anos, eu ainda brincava de boneca. Sabe? Então, assim, minhas bonecas pra mim tinham vidas. Tipo Toy Story. Quando lançou aquele filme, era o meu preferido. Porque eu tinha certinha. Era Samara. Minha bebê era Samara. Tinha o Matias, que era o filho da minha Barbie. Todas elas tinham história. E, assim, era continuidade todos os dias. A minha boneca de bebê, ela tinha uma bolsa com todas as coisinhas dela. Então, assim, eu era super, assim, tinha nome. Então, assim, quando a gente ia viajar, minha mãe, a gente ia viajar de carro, eu levava minha boneca. Então, eu era bem sonhadora mesmo. Nossa, assim, total. Aí, eu conheci o Thiago com 16 anos. Comecei a namorar com ele com 16 anos. E eu casei com 19 anos. Ai, que lindo. Foram 4 anos de namoro. Não, na verdade, eu comecei a namorar com ele com 16. Com 18, eu noivei e o casamento aconteceu com 19 anos. Eu fiz 19 dia 9 de outubro, aí no dia 28 eu casei. Foi a realização do sonho, foi um casamento de princesa. Gente, foi, porque naquela época, eu nem imaginava que meu casamento ia ser. Foi super comentado na época, tipo, eu nem imaginava que nós estávamos terminados. E aí o Thiago, quando me pediu pra voltar, ele já veio me pedir pra voltar pra casar. Gostei, Thiago, homem decidido. Gostei. Agora tô mais com medo, né? Deixar escapar de vez. Não, agora vai ser no laço. Foi engraçado, porque Deus tinha me mostrado uma foto de eu casando com ele, né? Nós estávamos olhando pra trás. Só que o cabelo do Thiago é como é hoje. Só que na época o cabelo do Thiago era caidinho, tipo o do Gui, o filho da Gisele. Era mais caidinho, lisinho. Aí eu falava, porque, gente, Deus me revela muitas coisas. Eu tenho realmente sabe, assim, esse relacionamento com o Senhor que Ele me mostra algumas coisas, algumas vezes no tempo dele, do jeito dele. Sim. E aí eu me lembro que eu orando, enfim, e Deus me mostrou. E aí eu achei que não era o Thiago, eu descansei e tal. Só que quando eu casei, que eu fui olhar minhas fotos de casamento, era aquela foto. Meu Deus. Era aquela que incrível foto. Isso. Ixi, aí Deus me mostrou um monte, sempre Deus me mostrava muitas coisas, né? Porque é uma outra história em relação o meu relacionamento com o Thiago, né? A gente vai fazer um podcast aqui pra vocês dois verem que conta essa história, hein? Já vou deixar marcado. Então vamos pra maternidade. Depois vem o namoro. Aí nós nos casamos, depois de 7 anos eu tive o Bernardo, né? E aí depois do B, né? Aí foi quando, depois de 2 anos e meio, eu fiquei grávida de novo, que é sobre o que nós vamos falar. Sim, vamos lá. E aí, o que acontece? Eu brincava e falava, né? Até naquela consulta do pós-parto que a gente volta, né? Aí eu falei, o doutor perguntou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo, mas eu tomei uma decisão que é o meu primeiro e único filho, não vou ter mais. Aí ele riu e falou, daqui 2 anos a gente conversa, né? E aí, realmente, 2 anos depois eu fiquei grávida. O Bernardo tinha 2 anos e 4 meses, que eu engravidei em dezembro de 2016. Só que nesse período, né, eu tinha saído de um hospital que eu trabalhava, né? A empresa era maravilhosa, gente. Assim, eu olhando hoje, a empresa é incrível. O problema era eu não tinha me adaptado, eu não tinha gostado, sabe? Mas era eu mesmo o problema. Não da assistência ao paciente, mas de políticas mesmo da empresa, eu não me adaptei. E saí de lá, tinha uma causa na justiça, que eu tinha colocado um outro hospital na justiça, porque quando eu fiquei grávida do B, esse hospital me mandou embora grávida. Porque eles iam assinar a carteira dos fisioterapeutas e as grávidas não entravam. Você é fisioterapeuta? Sou. Para tudo! Você é fisioterapeuta. Vamos lá. Começar a pontuar. E aí fui mandada embora, com a mão na frente e outra atrás, e falei, vou pra justiça. E eu chorei muito, eu grávida, passando por aquilo, assim, né? E quando foi em dezembro de 2016, que eu estava grávida, tinha descoberto a minha gravidez. Foi planejada a gravidez? Não, aconteceu. Foi planejada assim, a gente planeja assim, acho que se vier um segundo bebê, né, já tá bom, né, tá tudo bem. Entendi. Então tá bom, né, a gente deixou rolar. Sim. Então assim, de certa forma foi planejado e veio, né. E aí, o que acontece? Quando eu coloquei esse hospital na justiça, já corri o processo já há uns 2 anos. E eu sempre tinha que ficar ligando.
Sim. Pra saber como é que tá, não sei o que, não sei o que. E numa dessas que eu liguei, porque também já tinha tempo que nem eles entravam em contato, aí o estagiário falou, a senhora perdeu a causa. O quê? Eu falei, não, eu não perdi não tem como. A causa como ganha, assim? A causa não tem o que ganha. falar. Aí ele falou, não, eu falei, não, confere direitinho. Ele, só um minutinho. Aí pedi meus dados de novo, eu dei. Aí ele, olha, infelizmente, deu causa perdida. Aconteceu, a audiência foi pra última instância, já tava no desembargador, eu acho que fala, né? E eu perdi, por quê? O advogado não orientou lá no que deveria orientar, acabou que foi um mal entendido no processo que o desembargador interpretou de uma outra forma lá. Enfim, perdi a causa, entendeu? E eu fiquei em choque no telefone, porque eu tava com uma amiga do hospital na minha frente, uma melhor amiga, uma das minhas melhores amigas. E eu grávida, eu comecei a ficar nervosa. Amiga, eu perdi a causa, não é possível. Aquela coisa toda, nós ficamos... e aí você não tem mais o que fazer, você se sente, né? Que vai pra última instância, já era. E eu ganhei em todas as instâncias, sabe? Assim, gente, foi uma injustiça daquelas... Total, absurdo. Sabe? Aí tudo bem, passou. O Thiago era gerente geral de agência bancária. O Thiago dedicou a vida dele ao banco. Só que chegou num certo momento que, devido às políticas internas mesmo, já não estava legal. E ele percebeu isso, começou já a estudar para o AB, que ele tinha terminado a faculdade. Ele era bacharel. Sim, mas ainda não tinha tirado o AB. Então ele já começou a correr atrás, estudando, pá. Só que mesmo que você se prepare para isso, você passar por isso não é legal. E ele me ligou e falou, fui desligado do banco. Puts. E eu grávida. Nossa, veio tudo junto. Aí eu, meu Deus, não é possível. Mas aí ele tinha feito a OAB, estava esperando o resultado de um recurso que ele tinha entrado, porque faltava... ele foi reprovado por causa de 20 décimos. E aí ele entrou com o recurso e falou, pô, 20 décimos, né? É tranquilo. Eu acho que eu consigo, cara, não é possível e tal. Beleza. Na semana seguinte que ele saiu no dia 1º de março. Gente, então, a partir de todas as datas eu tenho muito gravado como se tivesse sido ontem. Você descobriu que estava grávida em dezembro de 2016. Descobriu que perdeu o processo... Em dezembro de 2016. E o Thiago... Em março, dia 1º de março, ele foi desligado de 2017. Aí entrou 2017, o nosso ano de só perder. Claro, lógico. Só perder. Super difícil. Aí tá. Quando foi na semana seguinte, vamos pegar o resultado do recurso que eu entrei, né? Cara, a gente pensava assim, deu certo. Claro. E aí ele já vai começar a divulgar e é o nosso... Tipo, né, vai nosso dar sucesso, certo. vai dar tudo certo, porque o que não falta aqui é garra, entendeu? Ok, vamos trabalhar. Vai dar tudo certo, bora trabalhar. Recurso negado. Ui. Aí eu vi o Thiago chorar. Aí nós ajoelhamos no nosso quarto. Aí nós oramos. Gente, eu sou muito manteiga. E aí nós... Vou pegar um lenço, pode chorar, pode chorar. Nós oramos e naquele momento eu orei por ele. E eu falei, Deus, eu sei que a partir de agora é uma nova história que o Senhor escreve pra gente. Só que nós não estamos conseguindo enxergar com os nossos olhos. Mas eu tenho certeza que o Senhor já está preparando o caminho pra gente andar. Amém. Eu tenho certeza que o Senhor está abrindo portas, de que a gaiola foi aberta e o Thiago vai voar. Amém. Eu tenho certeza. Porque quando o Thiago me ligou uma semana atrás, me contando que ele foi desligado do banco, o que eu falei para ele, meu amor, a gaiola foi aberta, você vai voar, não tenha medo. E assim, eu tinha tanta certeza de que Deus faria o Thiago andar em lugares altos. Quando eu olho para o Thiago, gente, eu não tenho outra palavra. Deus tinha algo muito maior para ele. Mas quando a gente olhava para os lados, cadê? Não tinha, a gente não enxergava nem como isso ia acontecer. Então a minha oração naquela hora foi orando aquilo que eu sentia do Senhor. E aí nos acalmamos ali e tal, ele me abraçou, choramos juntos e tal, beleza, enxugamos as lágrimas, volta para a primeira etapa, tudo de novo, né, da OAB. Tudo de novo. E eu grávida. E os dois sem trabalhar. Foi a fase que eu mais via o Thiago chegar destruído, assim, ó, com o semblante lá embaixo. E eu olhava pra ele. E o Bernardo, no meio de tudo, com 2 anos e meio. Uma criança com todas as despesas, todas as necessidades. Exatamente. Que a gente sabe que uma criança hoje não é barato. Exatamente. Você ter um filho, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu fui tomar banho, nos meus momentos de intimidade com Deus, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Aí era eu e Deus. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Tanta notícia ruim, tanta coisa que a gente está perdendo. Senhor, tem misericórdia. E aquele estrondo dentro de mim, a voz de Deus falando, sábado tem algo pior. E, gente, eu não estava lembrando que sábado era a minha primeira morfológica.
o exame de morfológica que você faz para ver como tá sendo formado todo o bebê, né? Tudo dele. E aí fiquei assim, me deu um negócio, um gelo, porque eu não lembrava, eu fiquei, o que tem sábado? Aí lembrei do meu exame, meu Deus, o meu exame. Aí eu, não, mas isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça, porque eu já tô passando por muita coisa, não sei o quê. Aí a Lara foi pro exame com a gente, a minha irmã, porque ela tava fazendo faculdade na época ainda. E ela falou faculdade assim, de medicina, né? Então ela já tem noção de tudo isso. Naquela época ela falou assim pra mim, nossa, a gente, nas nossas conversas, ela falou, na obstetrícia, assim, um dos melhores obstetras que a gente tem lá, os melhores docentes que a gente tem em obstetrícia é o doutor Alessio. Aí eu falei, doutor Alessio? Gente, o doutor Alessio fez todos os meus exames do Bernardo. Ele vai fazer agora, dessa gestação agora, no próximo sábado. Ela, então eu vou com você, não sei o quê. Quando a gente chegou lá, doutor Alessio, maravilhoso. Aquele médico é surreal. Quem precisar fazer exame, vai na Medicel com o doutor Alessio. Gente, ele não existe, aquele médico. Ele é um anjo. Ele é quase perfeito. E nós somos... Gente, era um clima tão gostoso na sala que ele começou a brincar. Vocês também cantam? Porque a Lara canta demais na faculdade. Toda hora a Lara tá cantando, não sei o que. E a gente canta também. Nossa, Chá canta bem. Aquela conversa gostosa e tal. E a secretária aqui do meu lado, ele ali fazendo o exame, a Lara em pé com o Tiago. Uhum. E aí ele falava tal coisa, aí dava o tal valor. Aí, e eu sei que nessa primeira morfológica é muito importante o osso nasal e a translucência nucal. Só que eu nunca me apeguei muito a nomes. Pelo fato de que eu tinha muito medo, né? Na minha faculdade de fisioterapia, eu sempre tinha muito medo quando eu estudava neuropediatria, que falava muito das doenças. Eu não gostava muito, eu ficava agoniada e eu tinha, sabe, aquele medo. E aí, então eu nunca me apeguei muito a nomes, nunca gostei muito dessa matéria, nunca me dediquei tanto, nunca tirei boas notas nessa matéria, porque era um terror pra mim, assim, sabe? E aí, eu lembro que era alguma coisa nucal, né? Então, eram duas coisas importantes que eu tinha que saber nessa morfológica, se o osso nasal estava presente, e essa alguma coisa nucal, que era translucência nucal. Uhum. E eu falei, doutor, eu vi que você falou do osso nasal que está presente, mas e a translucência nucal? Aí ele falou, eu até falei assim, e a não sei o que nucal? Aí ele falou assim, daqui a pouco eu te falo. Talvez ele tenha passado por essa parte, falando assim para a secretária, TN tal. Uhum. Porque tem um valor que tem que estar lá, né, o ideal. Então, que às vezes as mães pesquisam um monte de coisa. Então, às vezes a mãe já vai pro exame sabendo que translucência nucal tem que estar X valor. Então, às vezes, para ele não me assustar naquele momento, ele deve ter falado TN tal valor. Porque ele falou para a secretária o valor que estava lá, o número que estava lá. E estava alto. Só que no momento eu não sabia. E ninguém sabia. E quando a gente termina o exame, o que eles falam? Pode vestir sua roupa, mãezinha, seu exame pega com as meninas lá fora. Nesse momento, ele falou pra mim, Rayane, você pode vestir sua roupa? Aí você volta pra pegar seu exame comigo. Eu falei, tá bom. Aí eu vesti minha roupa, quando eu fui lá pra fora calçar meu tênis, eu falei assim pra Lara, eu tô muito nervosa. Porque sempre os médicos falam pra gente buscar o exame lá fora. Você já sentiu que não tava legal? Eu senti. Aí a Lara falou, que menina, deixa de ser encucada, é porque eu tô aqui. O doutor Alessio, ele tipo, é todo muito prestativo, sim, né? Ele quer dar um melhor atendimento. É porque eu tô aqui, a gente riu. Tá se achando, aquelas brincadeiras. Quando eu entrei, eu sentei desse jeito. Ele pediu pra eu sentar. Pode sentar aqui, Rayane. E ele sentou do meu lado. E pediu pra eu sentar do lado dele, o computador na nossa frente. Tipo, uma mesa igual essa, assim. E a Lara e o Tiago ficaram em pé atrás de mim. Aí ele falou, olha, esse exame, ele não é um diagnóstico. Ele é um exame para saber como que o bebê tá, se o bebê tá bem, né? Ele é como se fosse uma triagem para selecionar as mãezinhas que precisam de um cariótipo fetal e as mãezinhas que não precisam. E você vai precisar. Porque o seu bebê, ele apresentou uma pequena alteração. E foi como eu falei, não é um diagnóstico. Mas você precisa investigar que alteração é essa, né? Quando ele falou isso, gente, de verdade, a sensação é que tinha um negócio preto embaixo de mim, assim, tipo que a gente cai. Um buraco negro. Tipo um buraco negro, um abismo. Eu senti isso aí, eu não lembro de mais nada. Eu não desmaiei, mas assim, o meu nervoso foi tão grande que... Você não tava mais prestando atenção no que eu tava falando. Tipo assim, eu voei.
Ele continua falando. Ele continua falando. Aí desliga, né? Desligou. Eu desliguei. E eu só lembro que eu comecei a passar a mão aqui na maca que tava do lado, assim. Eu queria levantar e começou a me doer, assim, as costas. Quando eu olhei pro Thiago e pra Lara, que eles estavam intactos, olhando pro computador, eu desabei. Aí eu me lembro que o Thiago fez a pergunta, doutor, mas o que pode ser? Aí eu desliguei de novo. Porque ele falou... Ele só lembra que ele falou... Pode ser. A mais comum é Down. A segunda, aí eu não lembro de mais nada que ele falou. Isso eu descobri depois nas minhas pesquisas. Tá. Né? Que aí era Edwards, que é do cromossomo 18, e depois Fatal, que era do cromossomo 13. Mas isso na hora eu desliguei. Total. Então eu não sabia, e aí eu fiquei assim. E aí, aí ele me pegou... Quando nós saímos da sala, ele explicou, ele falou assim, ó, tem 30% de chance de não ser nada, 70% de chance de ser, quer dizer, ao contrário, 70% de chance de não ser nada, 30% de chance é alguma coisa. Se no cariótipo fetal der que o bebê tá ok, não tem nada, aí a gente vai investigar uma cardiopatia para saber o porquê dessa alteração na translucência nucal. A alteração era na translucência nucal. Tinha dado muito alta. E o que é esse cariótipo fetal? Aí o cariótipo fetal, ele pode ser colhido o líquido, né, na barriga da mãe, faz uma punção. Ou, no caso, hoje em dia, se eu não estou enganada... Líquido amniótico? Isso, exatamente. Também. E hoje em dia, eles agora... Fazem no sangue. Descobriram que pelo sangue, né? E o meu foi esse. Só que plano de saúde nenhum cobre, é muito caro. Ver o DNA da criança. Porque isso que ela falou que é no cromossomo 13 ou no 21, que é no caso do Down é 21, é lá no DNA que a gente vê se está duplicado. Por exemplo, no Down ele tem um a mais no cromossomo 21. É nesse cariótipo que vê isso. Aí pelo cromossomo que está duplicado ou que está faltando, é que ele sabe que síndrome que a criança tem. Isso. Entendi. E aí, pela punção, eles falam que tem um risco de infecção no bebê e nananã. E acabava que ficava um pouco ainda mais caro. Nós fizemos pelo sangue. Gente, na época, esse exame custou R$3.200. Loucura, vocês desempregados. Nós dois desempregados. E assim, a gente queria fazer, porque a gente queria saber com que... Era necessário, né? Tem mães, algumas mãezinhas, que escolhem não fazer, porque... mesmo que tenha alguma coisa, eu não vou abortar, então eu não vou fazer, né? Tudo bem, eu acho válido também, super admiro quem escolhe esse caminho, mas eu queria saber. Eu não tinha condições alguma de seguir uma gestação sem saber com o que eu estava lidando, como que minha filha era e tudo mais. Já sabia que era uma menina, não. Tal. Ah, não sabia ainda. Até então eu não sabia. Ai. Eu tinha só o B, porque o meu sonho era ser mãe de menino, e eu tive o B. Aí depois que eu tive o B... Aí eu falei, caramba, eu queria ter uma menininha, né? Um casalzinho. Porque lá em casa sempre era mulher. Então, cara, eu sonhava com um menino, eu queria o meu menino. Nossa, eu sonhava, e eu tinha muita certeza que eu ia ter o meu filho, tanto que o nome dele foi muito fácil. Eu tinha o nome pra menino, mas não tinha pra menina. E aí passei a sonhar com a menina. E até então eu não sabia o sexo nem nada. Aí nós fomos, isso foi num sábado, dia 11 de março. Quer dizer, aquele sentimento que você teve de véspera se confirmou? Confirmou. O resultado do Thiago foi que ele não passou. Que ele não passou, foi numa quinta. Ele não conseguiu recurso? Não conseguiu, foi numa quinta-feira, numa quarta-feira, e no sábado, dia 11, nós fomos fazer o exame, e era um sábado tão lindo. Gente, até hoje... Eu nunca vou esquecer aquele sábado. Era um sábado tão lindo, o sol brilhava. E quando eu saí que aí o doutor Alessio levou a gente pra sala, ele me levou assim, ó. E falou assim, vocês podem ficar nessa sala, colocou a gente numa sala e falou, vocês têm o tempo que quiserem aqui. Fiquem à vontade. Tá bom. E nessa sala era um desespero. Liga pro doutor Ângelo, meu médico. Liga pra ele, eu preciso falar com ele, eu quero ver o que eu faço agora. Se ele já faz um pedido pra mim, pra eu poder fazer isso que eu já queria no SEIB na hora, naquele dia. Sabe aquele negócio que quer descobrir, se puder descobrir na hora? A questão da espera dói muito, machuca muito, sabe? E eu me lembro que nessa sala eu comecei a ver formiguinhas assim no ar. Eu falei, Lara, eu tô vendo formiguinhas. A Lara falou, Rayane, respira, senão você vai desmaiar. Rayane, respira. Aí ela baixou. E isso o Thiago tentando ligar pro doutor Ângelo. Thiago, coitado, desesperado. Claro. Só que ele tentava me passar segurança. Sim. E a Lara abaixou no meu joelho, que eu tava sentada, ela abaixou no meu joelho e falou assim, você já viveu a paz que excede todo entendimento? Eu falei, não, eu não sei o que é isso. Ela falou, nem eu.
A gente precisa viver agora. Meu Deus. Vamos viver essa paz junto comigo, porque eu também tô desesperada. Aí eu falei, vamos. Aí a gente chorou muito naquele momento. Gente, nossa, que sensação horrorosa. Tá bom, nós saímos de lá. Quando a gente tava saindo da clínica, eu falei, Tiago, porque o Tiago, ele é muito discreto, sabe? Poucas pessoas sabem da vida dele por ele, assim. Às vezes eu falo mais, né? E aí eu falei assim, Tiago, eu sei que você é muito discreto, mas eu preciso que a minha igreja saiba do que eu tô passando, que eu quero o clamor da minha igreja. Eu preciso do clamor da minha igreja. E aí ele falou pra mim, eles vão saber, meu amor, eles vão saber. A gente vai contar, a gente vai ter a nossa igreja junto com a gente, tá bom. Aí na saída, acho que não lembro se foi a Lara, acho que a Lara conseguiu ligar pra Adriana. Aí a Adriana falou que ia lá em casa mais tarde, eu não lembro se eu falei com ela no telefone. Nisso, minha mãe estava em casa com o B. Aí nós corremos no Dr. Ângelo aqui no Anchieta para pegar o pedido para fazer o exame no SEIB, já na segunda-feira. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei minha mãe, eu desmontei, chorei, né? Quando eu vi o B também, chorei muito. Eu não queria ficar chorando na frente do B, né? Que ele era tão pequenininho ainda, né? E, tipo assim, eu tinha que dar conta dele. Quando eu olhei pra ele, que eu tinha que cuidar dele, eu naquela situação falava, Senhor, como eu vou dar conta, meu Deus? Senhor, me ajuda. E o sábado acabou pra mim. Aí a Adriana foi lá em casa mais tarde. Gente, a Adriana, ela é uma mulher tão de oração que eu não sei te explicar o colo que ela tem. Ela tem um colo que depois do colo da minha mãe, eu tenho certeza que o colo dela, assim, é um dos melhores. Gente, a Adriana foi lá pra casa e ela orou tanto com a gente se derramou no chão, assim, ó. Ela é muito sabe? misericordiosa. E aí a gente orou tanto. E aí, mais tarde, ela foi embora muito tarde. Ela falou que o pastor no dia não podia, ele já tinha um compromisso marcado. Ela falou, eu tenho certeza que não é nada, aquela fé, sabe? E tal, não sei o que, tá bom. No domingo, o pastor chamou a gente na frente, no altar, né? Contou que a gente estava passando por esse momento, né? De tensão, de medo, que tinha dado essa alteração. E pediu para a igreja estender as mãos. Gente, que momento foi aquele? Assim, eu ouvia a igreja orando em voz alta, um clamor que tomou conta do ambiente. E eu olhei, tipo assim, eu com a mão assim na minha barriga orando pelo neném. E na hora que eu levantei as vistas, assim, que eu olhei a igreja, eu comecei a chorar, emocionada com aquilo que eu tava sentindo deles, assim, pela gente, sabe? O acolhimento, né? Gente, que acolhimento. Gente, eu não tenho palavras. Tá, quando passou esse dia, no domingo, aí na segunda corremos pro SEIB. Fomos pro SEIB, era o único que tinha na Asa Norte que Você faria esse exame. exame. 4, 5 meses de gravidez. Eu tava com 12 semanas, que eram 3 meses, né? 3 meses. Sim, a translucência local é de 3 meses. E para fazer esse SEIB, esse cariótipo fetal, você também tem até um certo período para fazer, você não pode fazer em qualquer momento da gestação. Então, tinha que fazer o mais rápido possível. Fomos na segunda-feira, a Ariadne, né, a minha melhor amiga. Manda um beijo pra Ariadne. Te amo, amiga. Ela deve estar assistindo sabe. a gente. Nossa, gente. Ela é maravilhosa também. Gente, que presente que Deus me deu. Toma uma aguinha. Gente, que a Ariadne é uma pessoa. Ela é incrível. Quem tem a oportunidade de mergulhar nessa amizade não se arrepende. Ela é fabulosa. Ela é sensacional, assim, presente de Deus. E ela foi comigo. E nós fomos no trabalho dela, pra você ter uma ideia. Eu nem lembro como que era o trabalho da Ariadne. Uma outra vez, vários anos depois que voltamos lá, aí eu falei pro Tiago, eu lembrava outra coisa completamente diferente. Eu tava tão atordoada com tudo que eu tava vendo, que eu só lembro da sala dela. Eu não lembro de como era entrando, de forma alguma. E aí a gente chegou lá porque ela conhece a dona do SEIB, ela queria um desconto maior nesse valor. E, enfim, acabou que a Ariadne foi com a gente pro SEIB. E chegou lá, gente, o Bernardo pingando fogo, porque o Bernardo com 2 anos e meio, no auge da infância ali, terror, sabe? Terror e pânico pra pobre mãe. Aí o Thiago ficou com o B brincando pra lá e eu fui pro balcão. Aí eles pediam, né, os meus documentos e eu tinha que preencher um formulário que perguntava, tipo assim, quantas semanas de gestação, que tipo de alteração. Gente, tanta coisa. Eu não dei conta, eu entrei em choque, eu não dei conta, porque são detalhes que mexem muito com a gente. A Ariadne preencheu tudo pra mim.
Me dá seus documentos, amiga. Isso pra mim... Claro, não, nossa. gente, não tenho palavras. E aí ela preencheu tudo. E eu só chorando muito no balcão, assim, calada, quieta. Eu não queria estar ali. Aí nós entramos lá pra dentro, eles escolheram... Sabe aqueles tubetes de festa de aniversário? Parece um negócio daquele que tinha meu sangue. Lá, né? Gente, uns Tanto 3 sangue, daquele. é. Aí falaram, seu sangue vai dar uma voltinha, não sei, gente. Se eu não entendi errado, ele falou que ia dar uma volta, sei lá, fora do Brasil, parece. Depois voltava pra São Paulo, pra depois voltar pra cá. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que não vai dar errado não esse negócio, gente? Porque, né? Tá, e eu chorando muito. Resumindo assim, ó. Esse exame eu colhi no dia 13 de março. Ele só ia sair no dia 6 de abril. Nossa. Daí até lá, foi sofrimento, gente. Nossa, muito sofrimento, muito choro, muitas madrugadas de oração. E a Lara falou, a faculdade da Lara ficava ali do lado do Sabin. E ela falou o seguinte, quando esse exame ficar pronto, eu vou buscar. Porque o sonho da Lara era fazer o chá revelação pra mim. Eu tenho 2 irmãs, né? A Anne, que é a mais velha, que é a vida do Bernardo, a Anne. É uma tiazona mesmo. É uma tia que não existe igual. Ela é perfeita. Minha vida. E tem a Lara, que é mais nova que eu sou a do meio. E a Lara, ela falou assim, eu vou buscar porque eu vou fazer esse chá revelação. E aí, no exame, já vinha o sexo. Então, se tiver tudo bem... vou saber. Já vou saber e a gente já vai organizar o chá. E quando ela buscou esse exame, gente do céu, chegava o fim do mês, mas não chegava 6 de abril. E aí nós pegamos ela combinou com a gente pegar ela num lugar ali onde eu moro. Ela vinha de ônibus, então eu fui pegar ela lá com o Thiago. E deixamos já o Bernardo na minha mãe, porque eu pensei, se tiver alguma coisa, eu não quero que o Bernardo participe de nada disso. O ambiente é muito pesado, assim, né? E aí o Bernardo ficou na minha mãe, nós fomos buscar a Lara tava meio brava, porque a gente demorou a chegar, mas era o trânsito, né? Aí eu falei, virei pra trás assim no banco, eu falei, você pegou o resultado? Ela falou, peguei, vamos pra casa. Eu tô muito cansada. Aí eu falei, me fala o que deu, Lara. Foi alguma coisa ruim? Aí ela falou, não, Rayane, vamos pra casa, eu não vou falar nada aqui. Não tem condições de o Thiago estar dirigindo. Aí o Thiago virou assim pra mim, olhou pra mim e falou assim... Aí o Thiago fez assim, ó. Gente, o olhar do Thiago naquela hora pra mim, eu nunca vou esquecer. Nunca. Ele fez assim pra mim. Ele arregalou o olho, botou a mão na cabeça e falou assim, já era. Ele falou, gente, já era. É vida. Deus quis dar um filho pra gente assim. Meu Deus. Aí eu virei pra janela do carro assim, aí eu chorava tanto. E aí nós fomos pra casa, né? Aí eu fui, Você cheguei em imagina casa. também o coração do Tiagão lá, né? É. Meu Deus. E eu lembro que quem conhece a Vicente Pires sabe que passou por aquela obra, né? Então os carros tinham que ficar do lado de fora do condomínio e nós moramos no final do condomínio. Então eu desci aquilo tudo a pé, assim, gente, que nem uma bala, sabe? E aí quando eu cheguei em casa, eu já sentei no sofá, fiquei assim esperando eles virem, que eles estavam vindo atrás. Aí eles entraram em casa, a Lara tava com o exame na mão, né? Aí ela sentou e falou, olha, o nosso bebê tem um problema. Infelizmente, ele veio com um problema. O que eu preciso te falar nesse momento, Rayane, é que mesmo que seja muito difícil, você precisa manter a calma. Nossa. Porque não vai ser fácil lidar. Não vai ser fácil lidar, já tô te adiantando. Não foi fácil para mim também. Mas o doutor Alessio conseguiu me explicar algumas coisas, que ele estava na faculdade hoje. E é o seguinte, ele tem um problema que é incompatível com a vida. Não é síndrome de Down, porque eu jurava que era síndrome de Down. Não é síndrome de Down. Eu falei, cara, não é possível. Porque síndrome de Down, gente, é o seguinte, ninguém planeja ter um filho especial. Claro. Ninguém quer. Quando você se depara com esse diagnóstico, é um processo de aceitação. É verdade. A partir disso, né, você vai digerir tudo isso e aí você vai passar a amar o seu filho. Claro. Mas é um processo, né? E aí eu falei, olha, se for um Down, tudo bem. Agora os outros, né, gente? Porque, meu Deus, né? A síndrome de Edward, ela é bem severa. Bem severa. E a de Patal também. Essa outra eu não conheço. A de Edward eu conheço. Bem severa, bem severa. Assustadora. É, exatamente. E aí eu falei, meu Deus. Aí ela falou... O que vem então? Né? Então, aí quando ela falou, não é Down,
Aí eu falei, é o que, Lara? Ela disse, se chama síndrome de Patal. Aí o Thiago, meu Deus, o que é isso? Pelo amor de Deus, gente. Aí ela falou, calma, vocês vão descobrindo aos poucos, a gente vai desvendando tudo isso. Mas por hora, não pesquisem nada na internet. Aí eu falei, não é possível. Gente, eu não sei explicar o que eu senti na hora. Não tem nada, não tem palavras, não tem algo que possa expressar dor massacrando dentro de mim. Mas ela disse pra você que era incompatível com a vida e você... Porque a literatura traz dessa forma. Ela até disse assim, a literatura traz pra gente que é incompatível com a vida. O que o doutor Alessio me explicou? Ela falou que até... Aí, durante toda essa espera do resultado do exame, nisso eu já estava chegando no 4º mês. Então, o resultado veio numa quinta-feira. Prestem bem atenção, numa quinta-feira. E aí, 6 de abril. E no sábado eu faria 16 semanas. Ela falou, como sábado você já faz 16 semanas, provavelmente o bebê vai nascer. O bebê vem a termo, que eles falam, né? Porque o risco de perda é mais ali no início. E geralmente a síndrome ela é tão severa que o bebê não aguenta. A mãe já tem um aborto espontâneo, muitas vezes, ali nos primeiros dias, né? Mas, já que você vai fazer 16 semanas, provavelmente o bebê vai nascer. É uma gestação que provavelmente vai até o 9º mês, né? E é o seguinte, o que a doutora Alessio falou que pode acontecer nesse caminho? Até a 20ª semana, a síndrome ela é tão fatal que, às vezes, ali na formação do rim do bebê, aqueles órgãos mais vitais assim, o bebê não aguenta e morre dentro do seu útero, né? Aí você vai ter um aborto espontâneo, você vai ter um sangramento. Caso contrário, Rai, o bebê vai nascer. Agora, quanto tempo ele vai viver, a gente não sabe. Meu Deus. Então, eu tava esperando um bebê que eu não sabia se eu ia perder ainda grávida ou se eu ia passar por todo o processo da gestação, se depois da gestação ele ia morrer, se seria horas depois do parto, 1 ano, 2 anos, 1 mês. E como que vai viver? Sim. Como que esse bebê vai viver? Porque quando eles conseguem viver depois do parto, eles vão para UTI neonatal, porque são muitos cuidados que eles precisam, muitas cirurgias muitas vezes, na maioria das vezes. Nascer para sofrer, porque... Você entendeu? Era essa assim, a minha dor. Sim. Porque nenhuma mãe quer ver seu filho sofrendo, né? E aí, quando ela falou tudo, ela tentou me explicar tudo ali muito rapidamente. Aí eu falei, você viu o sexo do bebê? Ela falou, vi. Mas você tem certeza que quer saber agora? Isso ela já tava chorando, tá? A Lara tava assim, inconsolável. Devastada. Mas também, ela tentou ser muito forte pra passar pra gente, sabe? E aí ela falou, você tem certeza que quer saber agora? Você não quer esperar um pouco? Porque às vezes a gente faz o chá revelação, independente, Rainha, do diagnóstico, é o seu bebê. Aí o Thiago falou, Lara, acaba com esse sofrimento, a gente não dá conta. E o Thiago em pé, assim, na sala, assim, a gente não dá conta. Ela falou, é uma menina. Aí, realmente, assim, gente, eu chorei muito. Nossa, eu lembro, assim, que eu gritava, chorando. Porque, gente, tudo... Nossa, não sei nem explicar, assim. Eu salvava saídas maternidades, lacinhos, decoração de quarto. Porque hoje o meu primeiro sonho foi realizado. Agora eu passei a sonhar com uma menina. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Sabe? Eu não sei o que eu faço. Minha mãe me ligou e minha mãe falou assim pra mim no telefone. Minha mãe chorando muito, falou... É a sua filha, é a minha neta. E a mamãe vai amar a sua filhinha como eu amo o bebê. Ela falou pra mim. A sua mãe quer. A gente vai amar, minha filha. Não se preocupa com isso. Olha a Paulinha, né? Que a gente tem eu tenho uma priminha especial. Ela tem mais de 40 anos. Ela parece uma criancinha de 3 anos. Minha mãe falou, olha a Paulinha, minha filha. A gente não ama a Paulinha e tal. E aí foi isso. Recebemos o diagnóstico, fiquei muito em pânico. Gente, tanto que vocês imaginarem, ainda é pouco. Eu fiquei muito em pânico. Me levaram para o hospital, né? O Thiago me levou para o hospital na tentativa de me dar um calmante, né? Para eu poder me acalmar ali. E o médico, eu me lembro que naquele dia, o pastor Manuel chegou no hospital. Algumas pessoas, quando eu cheguei no hospital, alguns amigos nossos daqui da igreja já estavam me esperando na porta, me abraçaram, me botaram na cadeira de roda. Tipo assim, estamos aqui te amparando, sabe? Você não tá sozinha. E aí me levaram lá, eu não sei, só sei que eu já tava lá dentro, eu só me lembro já na porta do hospital e depois dentro. Eu não me lembro muito o processo de um lugar pro outro, eu tava muito
abalada, muito, sabe? Tudo muito turbilhão de pensamentos, assim, acelerados. E eu me lembro que o pastor Manuel chegou. Aí, só que quando o pastor Manuel chegou, ele ajoelhou-se na minha frente, que eu estava esperando ser atendida, ele ajoelhou na minha frente chorando muito. Ele falou, o que você está sentindo? Aí eu falei, eu não sei dizer. Ele falou assim, sabe sim, filha, toda mãe sabe o que está sentindo, sabe o que dizer. Aí eu fazia só assim, chorava muito. Ele falou assim, eu sei que você queria que seu útero fosse um caixãozinho para ela, né? Aí eu falei, porque eu fico pensando um monte de coisas, né? Tipo, se ela nascer, se ela sofrer, como é que vai ser? Eu não sei, pastor, eu tô muito assim. Aí ele falou, filha, seja sincera pro teu Deus. Ele é o seu pai. Você não precisa esconder nada do seu pai. Fala tudo, filha. Fala tudo, desabafa pro seu pai. Aí, quando você for orar, fala tudo o que você quer. Eu falei, tá bom. Nisso o médico chamou a gente, né, para entender o que estava acontecendo, e o pastor ficou entre a cadeira do Tiago e a minha, de mãos dadas, assim, ó, abaixado e orando pela gente ali, enquanto a gente escutava, né, o médico. Que é o médico, gente, ele nem olhava pra gente direito, ele ficava assim e falava assim, é um diagnóstico que realmente é muito difícil receber, né, nenhum pai, nenhuma mãe sonha com isso, mas agora enfrentar, se vocês acreditam em Deus, esperar para um milagre, porque só um milagre. Falou assim. E a partir de hoje é o seguinte, qualquer sangramento, por menor que seja que você tiver, você volta para o hospital, porque a prioridade é a sua vida. A prioridade é você. Aí eu falei, tá bom. Você estava correndo risco de vida? Não, mas é porque, tipo assim, se você sofre um aborto espontâneo, você não tem que ficar esperando, você tem que ir logo ir para o hospital. Sim, eu acredito que o médico ali tentou organizar da seguinte forma. Não tem chance para criança, mas para você tem. Será que é isso, Sérgio? É mais ou menos por aí. Sérgio, para, Sérgio, de chorar. Não, é porque volta a minha história também. Eu lembrei disso, que a Sérgio tem uma história bem parecida. Eu também perdi. Deixa pra lá. Depois você conta pra gente, eu não sabia, não. Nós já compartilhamos um pouco, né, Sérgio, A gente tem tanta coisa comum, ela tá contando outras coisas que eu nem sabia. A gente é física, a gente perdeu neném e outras coisas que ela disse aí agora. A gente tem muita coisa em comum mesmo. É assim a vida, né? E aí, depois dali, eu não sei, eu acho que eles queriam me dar um calmante. E eu queria muito assim, gente, um dorme-leão. É dorme-leão que fala, sossega-leão. Eu queria algo que me fizesse dormir e acordar, tipo, 3 dias depois, entendeu? Descansar desse pesadelo, né? Eles me botaram numa salinha num soro, que eu não sei o que tinha naquele soro. Eles falaram que calmante não podia me dar por causa da gestação. Mas aí eu fui pra essa sala, fiquei lá, tinha outras pessoas tomando um soro lá. Depois eu fui embora, continuei do mesmo jeito, muito nervosa. Chorei a madrugada inteira, não consegui dormir, né? Aí amanhece o dia com essa bomba na cabeça. Bernardo acelerado. Porque o Bernardo, ele era uma criança muito tranquila até 2 anos. Bernardo, quando fez 2 anos, ele se tornou uma criança com 250 milhões de volts. Você entendeu? Então, assim, ficou até hoje. Mas, assim, graças a Deus, né? Mas, assim, é porque a gente, nesses momentos, a gente quer sossego, assim, a gente quer só meditar naquilo, assim, ficar pensando, orando, cantando louvores a Deus. E você quer só você. Você não tem vontade de ver mais ninguém, entre aspas, porque quando alguém falava assim, vou na sua casa te visitar. Luto. Gente, exatamente, eu tava vivendo um luto. Quando alguém falava assim, eu vou na sua casa, tá? Gente, eu falava, você quer ir agora? Gente, eu tinha tanto desespero, eu não sei te explicar o porquê. Existem pessoas e pessoas, né? Eu, nesse momento, eu queria falar da minha dor, eu queria colo, eu queria que alguém... Talvez eu estivesse buscando por solução. Eu queria que alguém falasse assim, não, Deus vai curar, não, vai ter uma saída, sabe? Então, eu queria receber as pessoas na minha casa, eu queria... Toda hora que alguém falava, chegava domingo na igreja e... Eu posso ir na sua casa? Você quer ir agora? Não, a gente ria, não, agora não. Você quer ir amanhã? Vai amanhã. Pode ser na terça? Eu pensava, claro que pode. Tá eu pensava, longe. Poxa, tá tão longe. Podia ter alguém na segunda, na terça, na quarta, entendeu? Quando alguém falava assim, eu tô orando por você. Gente, essa palavra, tô orando por você, pra mim, eu amo receber presente. Mas esse tô orando por você era um negócio assim que era mais do que receber presente pra mim. Era um valor pra mim, porque eu precisava tanto de oração. Eu queria que Deus ouvisse todas aquelas pessoas pedindo a cura da minha filha, entendeu? E aí nós tínhamos nomes. Que nomes nós vamos dar?
Tiago e eu, nós tínhamos 3 opções de nome. Então você estava orando por um milagre. Por um milagre. Um milagre. Você esperava que ela nascesse saudável. Sim. Eu achei que Deus ia fazer alguma coisa. Sim. Em algum momento. Eu achava que quando ela nascesse, eu falasse, ué, mas ela não tinha um diagnóstico? Não, vamos correr fazer exame nessa menina, ela tinha um diagnóstico. E surpreender todo mundo. Eu não sei se para você é assim, mas parece que a gente entra num lugar da gente mesmo que a gente não acredita que aquilo está acontecendo. Exatamente. Não é possível. Você não aceita. Você espera nem que seja até o último minuto, mas você tem certeza que alguma coisa vai acontecer. Exatamente isso. O sentimento. Que vai mudar essa situação, entendeu? E eu falei, Tiago... Não, aí, olha só isso. Eu tava arrumando umas roupas minhas e falei, Deus... Nossa, o que eu faço, meu Deus? Nossa, eu tô tão perdida, não sei nem o que pedir. E aí Deus falou assim pra mim, eu preciso do nome dela. Aí tá, eu fiquei quieta. Deus falou falou pra mim, eu preciso do nome dela. Deus falou pra você? Falou pra mim. Você sentiu que o Senhor estava falando Senti com aquela você. coisa estrondosa. Você assim, precisa dar um nome pra seu bebê. Preciso do nome dela. Meu Deus. Só falou isso. Ai. Aí eu peguei, só que assim, eu ignorei, né? Lógico, porque, né? Eu achava que mais uma vez era coisa da minha cabeça. Preciso do nome de Deus, preciso do nome pra quê? Deus é Deus. Ué. E ele né? já sabia o nome. Ele já sabia o nome. Olha só, né? Eu nem imaginava o que Deus estava querendo fazer comigo. Aí no banho, fui lá eu tomar banho, de novo nos meus momentos com Deus. Aí eu botei a mão na minha barriga e falei, Deus, por favor, cura minha filha, Deus. Por favor, eu te peço. Mas se não for para o Senhor curar e me entregar ela perfeita, eu queria te pedir, assim, que o Senhor pode levar ela. Eu te entrego a minha filha. Pode levar. Ela é sua. Falei, deixa pra Deus. Cara, que não é uma oração fácil de uma mãe fazer. Não, mas eu fiz. Você chegou num limite que você falou, eu não aguento mais. Gente, eu falei, eu entreguei ela pra Deus. Que não é fácil. Tipo assim, eu não sei te explicar a coragem que eu tive. Tipo assim, era um negócio. Eu não sei explicar. É só quem passa que sabe. Eu falei, mas eu te entrego a minha filha. Se não for pra me trazer ela perfeita, pode levar, porque se eu escutar alguém falando de algum defeito dela, Senhor, como que eu vou viver com isso, Senhor? Né? E aí eu senti de novo aquele estrondo assim dentro de mim, assim, eu preciso do nome dela. Eu saí do banho, fui até o Tiago no sofá e falei, Vidinha, e o nome da neném? Ah, vida, eu não tenho cabeça pra pensar nisso agora, não. E o Tiago, ele se fechou. Então, assim, ele já não conversava mais com a minha barriga, desde que ele soube do diagnóstico. Ele não conseguia escolher o nome, porque era algo que machucava tanto ele, que ele não conseguia tocar nesse assunto. E quando eu falei isso com ele e tal, aí no dia seguinte minha sogra, vocês já escolheram o nome da neném? Oh, Deus. Aí, tá bom, né? Papai do céu. Você tá entendendo o que Deus estava fazendo? Sim. Aí então, é porque o Tiago não consegue ainda tocar nesse assunto. Aí ela falou, olhou pro Tiago e falou, meu filho, você precisa escolher o nome da sua filha. Ela é a sua filha. No dia seguinte, isso foi no domingo já, e no dia seguinte, numa segunda-feira, o Tiago me manda mensagem, Vidinha, hoje vamos escolher o nome da nossa filha. Eu falei, tá bom. Eu preciso desse processo. Chorei tanto. E nós estávamos indo fazer compras. Aí no caminho ele falou... Aí eu não toquei no assunto, mas eu estava ansiosa para saber o que ele ia me falar. Aí ele falou, você pensou em qual nome? Era Alice, Lívia... A minha sogra queria muito Laura. Ou Maria. E Maria era o nome que nós queríamos muito para nossa filha. Aí eu falei assim, eu queria muito Maria, Tiago. Ele eu também. Eu falei, mas é porque eu sonhei com a Maria correndo pela casa com um B. Aí ele falou assim, mas a gente tem que escolher o nome da nossa filha, independente de como ela vai ser, né? Independente se Deus vai levar ou não, se Deus escolher levar. Aí eu lembrei da minha oração. Aí falei, então tá. Aí fiquei assim, ele, então tá escolhido, é Maria. Tiago é muito decidido, gente. Eu ainda pensaria mais uma semana. Nesse período ele já estava trabalhando? Eu não. Ele? Ele estava estudando ainda. Aí, bateu o martelo, é o nome da Maria. E eu tenho uma amiga maravilhosa, a Polly,
que ela trabalhou comigo no Santa Luzia, nesse emprego que eu tava antes de ficar grávida, e ela tinha uma filhinha, tinha acabado de ter neném, e ela tinha colocado o nome de Maria. Eu conheci através dela esse nome. Então eu cheguei em casa, eu falei, Thiago, deixa eu só falar com uma pessoa antes, deixa eu só fazer um negócio antes. Ele nem sabia. Aí eu mandei uma mensagem pra ela. Olha, é porque você sabe, eu tô grávida, né? Eu tô querendo colocar o nome Maria. Você se importa? Gente, ela ficou tão feliz que ela já sabia do diagnóstico da minha filha. Ela falou, Rayane, pra mim é uma honra. Nossa, eu acho tão lindo você ter escolhido o nome da minha princesa, não sei o que. Ela ficou toda feliz, assim, eu achei tão linda a atitude dela. E aí eu coloquei Maria, porque antes eu tinha que respeitar que era o nome da filha dela. E aí eu coloquei esse nome Maria. E aí, enfim, ficou sendo a Maria. Tá bom. Nisso eu já tava com... Quando nós escolhemos o nome da Maria, eu tava com 20 semanas. Aí tá. Já tinha evoluído bem a gravidez, né? Já 4 semanas de sofrimento, né? Isso, já tava já de 5 meses, por ali. Aí eu me lembro que um dia, aí eu completei 21 semanas. Gente, quando eu coloquei o nome Maria, eu entendi o que Deus queria fazer. Eu tinha um sonho. E eu precisava colocar o nome nela. Ela era minha filha, independente de diagnóstico. Uhum. E ele queria que eu sentisse o amor pela minha filha, como uma mãe sente o amor pela sua filha. Porque a gente sonha com o nosso filho perfeito, lindo, cabelinho. Sim. E eu sonhava, assim, com a minha filha, igual o cabelinho do B, aquele monte de cabelo. Sim, claro. Aquele olhinho parecido com o B, um olhinho claro. Né? Toda assim, parecida com o B. Eu sonhava. Toda parecida comigo, né? Porque o B é sua cara, né? Vamos combinar. E aí eu sonhava com sabe, aquela menina com aquele tanto de cabelo, igual o Bernardo nasceu com aquele tanto de cabelo. Eu falava, não, minha filha, já pensou, minha filha tem esse tanto de cabelo? Gente, eu não vou me aguentar. Eu vou fazer um monte de xuxinha nela. Aí quando eu lia sobre a síndrome atacava o couro cabeludo, ela não ia ter um monte de cabelo, provavelmente. E fora as outras deformidades que ela poderia ter, né? E teve um dia, aí tá, chegou dia 18 de maio de 2017. Era aniversário do pastor Manuel, aqui de ministério. E nós viemos cantar. Naquele dia eu não amanheci bem. Gente, algo dentro de mim. Aí eu me lembro que eu em casa, eu falei, Senhor, o Senhor não vai fazer nada, ela vai nascer mesmo, eu vou ter que registrar minha filha. E aí se ela morrer, eu vou ter que registrar, comprar um caixão, enterrar, roupa de velório. Senhor, isso é muito pra mim. Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Porque se eu tiver que passar por isso, o Senhor podia me fazer, então, sossegar, sabe? Eu tô muito inquieta, Senhor, eu tô desesperada. Tira esse desespero de mim, me faça aceitar a minha filha. Aquela oração, gente, perturbada, assim, agoniada. Que você não sabe o que você sente, se você sente amor, se você, sabe? E eu já tava amando a Maria. Depois que eu botei o nome nela, eu estava amando ela. De uma forma que eu não sei te explicar. Eu pesquisava as roupinhas, e aí eu pesquisava 2 roupinhas. A roupinha de sair da maternidade e a roupinha do caixão. Porque se precisasse, eu tinha que ter a roupinha dela. E eu queria deixar minha filha linda. Você entendeu? Então, era a minha filha. A minha filha estava nascendo naquela condição. Então, eu tinha que ter a roupinha de colocar nela, caso ela fosse para casa, uma roupinha do caixão. Não é fácil mesmo, não. Eu já estava pesquisando. Que tema vai ser o quarto dela? Eu faço o quarto, porque eu sou muito detalhista. O quarto dos meus filhos tem temas. Então, a roupinha de sair da maternidade tem a ver com o tema dela, com o significado do nome, sabe? O Bernardo é forte como urso, soldado valente. Então, o tema dele foi todo urso, sabe? Ursinho, que eu uni o urso ao significado do nome dele, aquela coisinha de bebê. A Maria, ela veio como um presente pra mim, independente do que ela tinha ou não. Então, eu coloquei o tema dela um laço. Então, tudo dali ia ter laço. E o laço ele tem um significado lindo, que apesar de muitas voltas, quando você desfaz, a fita continua intacta. Que lindo. Então, a minha filha, pra mim, ela era intacta, linda, perfeita, e veio como um presente pra mim, embrulhada num laço. O tema dela, do quarto dela, é ser laço. E eu amei tanto aquela menina, tanto, meu coração ardia de amor. Aí nessa oração que eu falei, Senhor, eu já tô com 20 semanas, Senhor, o que vai acontecer? Eu vou ter mesmo que comprar, porque eu já tinha que comprar as coisas, claro, gente. tinha que se preparar. Eu não sabia nem se ela ia nascer prematura ou não. Uhum. Eu tinha que me preparar. Uhum. Eu falei, Senhor, então eu vou ter que fazer eu vou começar a preparar a partir da semana que vem tudo dela. Porque se a minha filha nascer prematura, Senhor, o que eu vou fazer? E conversando com Deus como um melhor amigo seu do lado, né? Gente, aí tá, naquele dia que nós estávamos cantando no culto do pastor Manuel, quando eu senti umas pontadinhas na barriga.
Tá bom. Só que eu chorei muito numa música que nós cantamos, chorei muito e no momento do louvor eu não consegui ficar em pé, eu só sentei, chorei. E depois a Claudinha, Alvim, me chamou e perguntou: por que você tá assim, meu amor? E eu falei: Claudinha, vem cá, pelo amor de Deus. Quando o culto acabou já, né? Ela falou, me chamou ali pra... A Claudinha é muito carinhosa, eu amo a Claudinha. Um beijão pra você, Cláudia. E aí lá no altar, ela me sentou naquelas cadeiras ali e falou assim: princesa, o que foi? Assim aí eu falei: Deus não vai fazer nada. Eu senti no meu coração hoje no culto, ele não vai fazer nada. Deus vai levar minha filha, Deus vai levar minha filha. Claudinha, Deus vai levar minha filha. Eu queria tanto ela. E naquele desespero, assim, eu senti mesmo que Deus ia levar a Maria, sabe? E ela falou assim, ela não falou nada, ela só fez assim, me abraçou por trás assim e falou assim: Senhor, toma agora a Rai nas tuas mãos. Essa mãe que clama, Senhor, pela Maria, sabe? Ela começou a orar por mim, para Deus trazer aquele consolo para mim e tal, não sei o quê. Quando nós fomos embora, que eu cheguei em casa, o Thiago falou: vamos fazer... Eu falei assim: vida, esquenta a gentinha do B, porque o B não queria... Nunca combinado na igreja, pingando fogo, chega em casa, tá com fome. Falei: vida, esquenta a gentinha do B, que eu só vou trocar de roupa pra preparar o banho dele. Que enquanto você dá a janta, eu preparo o banho. Tá bom. Aí eu fui tirar minha roupa, fui ao banheiro. Quando eu fui ver, tinha um sangue. Eu tava perdendo sangue. Bem pouquinho. E aí Tiago, chamei ele assim, ele falou: oi, eu falei: vem cá, por favor. Ele: espera só um pouquinho. Eu falei: não, tem que ser agora. Aí ele chegou, eu falei: eu tenho sangue na calcinha. Ele falou: isso significa o quê? Eu falei: eu não sei. Eu não sei. Que você sabe ou você não sabe? Né? Aí eu falei: eu não sei. Aí ele falou: vamos pro hospital. Eu falei: não, manda uma mensagem pro doutor Ângelo. Tudo pra mim era mandar uma mensagem pro doutor Ângelo. Aí ele: Rayane, vamos pra emergência. Não tem negócio de doutor Ângelo. O doutor Ângelo vai mandar ir pra emergência. Porque é o óbvio ser feito. Eu só vou esquentar a janta do B, dar a janta pra ele. Se organiza que a gente vai pro hospital. Desse jeito. Gente, eu peguei a vassoura e comecei a varrer a casa. Ué, meu Deus. Comecei a varrer a casa. Ele falou: o que você tá fazendo? Eu não sei não, Thiago. Não, vou me arrumar. Eu larguei a vassoura, aí ele falou: ele: vem cá, me abraçou. Aí ele falou assim: eu tô com você. Não fica assim, não. Aí quando ele falou assim, tava comigo. Gente, tipo assim, aquela torre forte, assim, te abraçando, aquela coisa que te dá toda a segurança, sabe, assim. Aí eu falei: nossa, vida, eu tô perdida, eu não sei nem o que eu tenho que pensar agora. Aí ele falou: só vamos pro hospital, porque a gente vai ver o que tá acontecendo, às vezes não é nada. Aí eu falei: né, às vezes não é nada, verdade. Tá bom. Aí saí lá, assim, né, lá fora, eu olhei pro céu, assim, minha irmã foi lá pra casa pra dormir com o B. Aí quando eu olhei pra cima, assim, tinha uma estrelinha no céu. Gente, às vezes não é nada, né, mas às vezes também poderia ser. A gente vê tantos detalhes você tá tão nesses momentos. sintonizada ali com Deus, né, que você... Aí eu olhei assim, tá bom, achei tão bonito o céu, assim. Aí nós fomos pro hospital, aquele silêncio, já era meia-noite. Até minha irmã chegar pra ficar com o B pra dormir, tive que pôr o B pra dormir. Fomos pro hospital. Chegou no hospital, só tinha eu lá pra fazer a... Curetagem? Não, porque até então eu não sabia. Ultrassonografia. A ecografia, ultrassom. Tá. Só que aí antes a gente teve que passar pelo médico. Foi numa quinta-feira. O médico que me atendeu na quinta-feira para eu tomar um calmante era o mesmo médico que estava no hospital na quinta-feira quando eu tive sangramento. E ele conhecia o meu médico, o doutor Ângelo, que eles eram da mesma clínica aí no Anchieta. E aí, quando eu cheguei lá, que ele me viu, aí eu falei: doutor, você falou que se eu tivesse algum sangramento, por menor que fosse, né, eu deveria voltar, e eu voltei por esse motivo. Aí ele: certo. Você pode deitar ali, por favor? Vou ver o colo do útero. O colo do meu útero estava fechado. Porque quando, salvo engano, quando você tá perdendo o bebê, o colo do útero vai abrindo, não é? Que você tem um sangramentozinho, vai abrindo. Tava fechadinho. Aí era um descolamento da placenta? Não era. Às vezes descola também. Pois é, mas não era. Aí eu só descobri depois na ecografia, não era, que o médico olhou. Mas aí ele falou, veio com o aparelho, botou na minha barriga e não ouviu os batimentos. Ele: não, esse aparelho tá um pouco ruim, vai lá na ecografia, pede pro doutor, explica pro doutor e tal. Não tem ninguém lá e tal. Aí eu cheguei lá. Aí deitei, ele botou o exame assim. Aí na hora que eu dei uma levantadinha assim pra olhar pro monitor, que você tá assim, o monitor tá aqui, né? Aí eu tentei olhar assim,
Porque quando põe que o bebê já fica todo assim, né? Assim, parece que tá nadando. Parece que tá nadando, assim, todo... Aí na hora que eu olhei, eu vi um montinho parado. Aí eu deitei de novo, aí eu falei, não, Senhor, o Senhor vai curar, é minha filha, é a menininha que eu quero. Tipo, eu sonhei com uma menina, não, o Senhor vai curar, o Senhor vai curar. Aí ele falou assim, você tá de quanto tempo? Eu falei, eu tô de 21 semanas, faço 22 sábado. Aí ele falou, Rayane, não tem batimentos no seu bebê? Olha só, aí me mostrou, virou o monitor pra mim, não tinha batimentos, não tinha atividade cerebral, não tinha nada. Só tinha o bebezinho quietinho lá, dentro do meu útero. Aí eu fiquei assim, eu falei, ai, doutor, sério mesmo? Ele falou assim, sério. Eu falei, ai, meu Deus, gente, começou a me dar um tremor, desse jeito assim, eu tremia, desse jeito assim, ó. Eu, ai, doutor, ai, meu Deus. Aí ele falou assim, não, mas eu vou fazer aqui o laudo, aí você volta lá no doutor, tá bom. Aí ele viu que eu tava chorando muito, o Thiago tava muito assim, aí ele falou assim, vocês podem ficar aqui, não tem ninguém na clínica? Aí a gente se abraçou ali, gente, era 2 da madrugada. Aí a gente se abraçou, a gente chorou tanto juntos, assim, aí o Thiago falou assim, Deus sabe o que é melhor pra gente, né? Aí eu falei assim, é. Aí ele falou assim, avisa pra sua mãe o que tá acontecendo, então, que ela deve estar preocupada, né? Tá bom, mandei uma mensagem pra minha mãe, eu falei, mãe, Deus levou a nossa menininha, né? Aí minha mãe falou, minha filha. Minha mãe chorou tanto. Minha mãe, minha filha. Mas é assim mesmo, minha filha. Deus sabe todas as coisas, né? Ela foi amada enquanto esteve aqui e tal. E agora? O que vai ser agora? E agora? Agora vou internar. Expliquei pra ela, porque aí eles iam começar a induzir o meu parto. Então, 5 horas... Aí já fiquei internada lá. 5 horas da manhã, aí minha mãe foi pra lá ficar comigo. Eu não me lembro mais, mas eu lembro que minha mãe foi ficar comigo de manhã. Foi isso mesmo. O Thiago foi comigo até as 5. Aí, umas 4h30, 5 horas da manhã, minha mãe chegou porque o Thiago ia buscar o B. Eles iam fazer alguma coisa que eu não me lembro mais. Mas aí o médico chegou pra colocar o comprimido 5 horas da manhã. Começou a introduzir comprimido, né, intravaginal. E eu comecei a entrar em trabalho de parto 3 da tarde. Então, de hora a cada tantas horas lá, eles iam colocando comprimido. Então, foram às 5, depois foram, acho que às 10 da manhã, depois às 2 da tarde, e às 3 eu comecei a sentir cólicas fortíssimas, que aí foi bem no momento que o pastor estava me visitando. Aí, naquele momento, o pastor saiu com o Thiago para saber se eu ia querer enterrar ou não. Saiu no hospital para ver se eles iam liberar o corpinho para enterrar, porque acho que o hospital só libera a partir da 25ª semana. Antes disso, eles não liberam, não tem necessidade, tipo assim, né? Mas o hospital ia liberar pra gente, aí o pastor voltou com o Thiago e perguntou se eu queria. Que essa era uma decisão minha como mãe. Eu falei que não queria, porque o caixão não ia ficar aberto, era um bebezinho muito pequenininho, né? Não tinha necessidade, não ia ter roupinha que coubesse, porque cabia na palma da mão, assim. Mas aí o Thiago pediu pra mim, né? Falou, eu posso ir embora? Porque a Adriana ia ficar. Ele falou, eu não vou dar conta de ficar. Eu não dou conta disso, eu não dou conta. Que acho que o Thiago ele tem um certo trauma, assim. Mas você não correu risco de vida, não, né? Não. E aí a Adriana, aí minha mãe me ligou. Você quer que eu vá pra aí? Eu falei, mãe, só cuida do B pra mim. Porque se o B tiver bem, eu tô bem. Eu vou sobreviver. Eu vou o que fosse, entendeu? Eu vou aguentar, mãe. Exatamente. A Lara estava na faculdade, não conseguia ir, porque era vida, tudo era faculdade na época, né? A Anne e a minha mãe ficaram com o B. Porque se o B tivesse com a Anne e com a minha mãe, o B era a criança mais feliz do mundo. Você sabia que ele estava bem, estava tudo certo. Ele estava até mais feliz do que se estivesse comigo. O Bernardo, ele é grudado da minha mãe e da minha irmã. Aí a Adriana falou que ia ficar, então o Thiago, acho que foi assim, a salvação da vida do Thiago com a Adriana Deus, ficar. Alguém veio me socorrer. E aí, gente, só que é o seguinte, o semblante do Thiago, parece que tinha uma luz iluminando o rosto dele, assim, porque o Thiago se sentia, acho que, tão leve, porque a gente carregava um peso muito grande, sabe? Era um desespero, assim, gigantesco. E aí a Adriana que me ajudou. E foi difícil, foi muito difícil. As enfermeiras falavam que um dos passos mais difíceis, porque o bebê é muito pequeno, você não sabe em que posição tá, o bebê não ajuda, né?
Então é só você que tem que fazer o esforço para ele. Né? E aí, eu achava que aquela suadeira toda de mulher de novela. De filme, que era zoação. Eu achei que era exagero, né? E tal. Gente, e realmente a Adriana prendia meu cabelo. E era papéis e papéis. E a Emanuele quietinha, porque a Emanuele não arredou o pé. Ela não queria ir embora. Minha princesa não queria ir embora. Ficou lá, falou: mãe, daqui eu não saio. E o pastor veio pra cá, pra igreja, né? Ficou, acho que o pastor com o Jean aqui. E o pastor falou: não vou embora até a neném sair. Quando a Rai estiver ok, nós vamos embora. E eu espero aqui, já que vocês estão aí, eu vou esperar aqui. E o pastor também não foi embora. Porque ele poderia ter ido, né? Ele ficou esperando por tudo aqui no gabinete dele. É a filha amada dele, né? Você sabe. Ele fala direto isso. Ai, eu amo demais. E aí, o que acontece? Quando a neném saiu, eu queria conhecer. Eu queria ver, né? E, gente, eu não sei explicar. Talvez, né? Não sei se tem alguma explicação. Aí, o que acontece? Eu já estava de 20 semanas. 21 semanas. Quando eu olhei pra ela, aí as enfermeiras ficavam, as técnicas: é melhor você não ver, não. Ah, não faz isso não vê, não. Não, porque senão depois pra você ter outro filho, você vai ficar traumatizada. Aí eu falei: gente, é a minha filha. Só que, gente, ó, a equipe que cuidava de mim era uma melhor que a outra. Gente, eram anjos do Senhor. Vocês não estão entendendo. Uma equipe cuidava. Aí, quando ela ia passar o plantão para outra equipe, eu falava: você vai ficar? Porque eu já trabalhei no hospital, sei que não fica. Mas assim, né? Entre outra equipe. Só que eu queria que elas ficassem porque cuidava também. Só que a que chegava, cuidava melhor. A que chegava, a outra cuidava melhor. Você entendeu? Então, tipo assim, era da madrugada que passou para amanhã, a equipe da manhã que passou para a equipe da noite. Ou passou para tarde. Eu sei que quando trocava, cada um era melhor do que a outra, assim. Elas me acolhiam, elas me abraçavam. E coisas que a gente passa no parto normal, que eu nem imaginava, porque teve que ser um parto normal, né? Eu nem imaginava o que se passava num parto normal. Porque o B foi cesárea. O B foi cesárea. Nossa, Rai. Você teve que viver tudo isso. Tudo isso. Caramba. Tive que ver a dor do parto e tal. E elas ali cuidando de mim. Aí chegava e falava: olha, a gente tá... Porque, gente, sério, eu gritei muito. Eu imagino. Eu gritei muito. Era uma dor que eu não sei te explicar. Era uma dor que queimava tudo. E, assim, demorava muito, porque ela não ajudava em nada, né? Assim... E aí ele chegava e falava assim, era um enfermeiro, ele chegou e falou assim: olha, eu tô aqui só pra te dizer que a gente tá escutando, porque eles escutavam tudo de fora. Só que o que eles podiam fazer? Nada. Então ele foi me dar uma satisfação, não é que a gente... Aí ele falou assim: olha, a gente não vem fazer alguma outra coisa, se você estiver esperando por alguma outra coisa, mãezinha. Aí alisava meu joelho assim, ó, fazendo carinho no meu joelho. Falava assim: não é porque a gente não quer não, tá bom? É porque realmente a gente não tem o que fazer. Eu falava: não, tudo bem. Ele: mas se precisar de alguma coisa, pode chamar a gente, tá bom? Eu virava pra Adriana: Adriana, tá bom, muito obrigada. E lá vem de novo contração. Aí chegou uma hora que eu falei: Adriana, eu não aguento mais, liga pro meu médico, me dá meu celular, liga pro doutor Ângelo, de novo, doutor Ângelo. Aí, tá, peguei o celular, fui ligar pro doutor Ângelo: doutor Ângelo, por favor, me leva pro centro cirúrgico, tira a neném de outro jeito, por favor, faz uma cesárea. Aí ele falou: não posso fazer uma cesárea em você, Rayane. A gente precisa preservar o seu útero. Só que eu nem sei o porquê disso. Na hora eu não perguntei, porque já tava vindo outra contração. Aí eu: tá bom. E a Adriana lembra disso. Gente, começou a me dar uma raiva, assim, um sentimento de que eu olhei pra janela, já tava à noite. E nada da neném nascer. Eu tô sofrendo há quantas horas, né? Sabe, nada dela nascer, nada dela sair, né? E eu não sei, gente, só sei que era uma dor. E aí, o que acontece? Depois, entre uma dor e outra, eu desfalecia. E a Adriana, ela comprimia minha barriga, assim. Era um alívio tão grande. Quando ela começava a tirar bem de levinho, porque eu tava assim... tipo, dormindo, aí eu já despertava. Só que eu tinha medo de acordar porque a dor ia vir. Aí eu: meu Deus do céu, meu Deus, vai passar, vai vir de novo. Ai, tá vindo de novo. E eu gritava e nada de sair. Nisso que a Adriana forçou um pouco aqui nessas comprimidas que ela dava pra aliviar a dor, eu senti uma compressão, né, vaginal, assim. Aí eu falei: Adriana, acho que se você apertar mais um pouco, ela sai. E ela: será, Rayane? Na próxima contração você me fala, porque eu vou fazer toda a minha força. Eu falei: tá bom. E ela veio com o braço assim, ó: vai, Adriana, pode ir. E ela veio com toda a força dela. Aí a neném saiu. Aí quando a neném Vocês saiu... estavam sozinhas no quarto? Eu e a Adriana. E a neném saiu do útero
Com vocês duas só? Com não nós tinha duas. médico, não tinha enfermeiro, não tinha ninguém ali? Porque ela não estava viva. Ele precisava de que equipe? Era você que tinha que colocar. Você entendeu? E isso te dá um sentimento de... Qual é o sentimento que eu posso falar? Tipo, tô sozinha? Sou eu agora. Você entendeu? Gente, uma mãe... É por isso que eu falo, a mãe, ela é capaz de coisas que não dá nem pra explicar, né? E aí a neném saiu. Quando saiu, a gente chamou a equipe, né? Aí foi quando eu queria ver a neném. Não, é melhor não. Não, gente. Aí eu falei, não, mas é a minha filha, né? Eu quero ver a minha filha. Aí, não, então a gente vai chamar a enfermeira. A placenta não desceu, porque a placenta tem que descer. Aí chamaram a enfermeira falou, me falaram, botando a luva, me falaram que você quer conhecer sua filha. Eu falei, quero. Aí não dava pra eu puxar ela aqui e ver, porque o cordão umbilical dela era, né? Não curtinho. Essa distância toda. Era curto. Era curtinho. Então, e se eu puxasse, poderia machucar, poderia acontecer alguma coisa com a placenta e não podia acontecer nada. Tinha que permanecer tudo intacto, né? Pro meu bem. E aí a enfermeira falou, não, tá aqui sua bebê, vou pegar. E pegou ali, me mostrou mais ou menos assim, mais pra cá um pouco. Aí eu falei, é uma menina mesmo? Que eu queria tanto uma menina. Eu falei, é uma menina mesmo? Ela falou, olha aqui, ó. Me mostrou que era uma menina mesmo. Aí mostrou o pezinho, a mãozinha, a orelhinha, a boquinha, tudo dela. Ela tava formadinha. Toda formadinha. Perfeitinha. Perfeita. A Maria não tinha nenhuma deformidade visual ali, física, visual, para que eu pudesse ver. Tá faltando um dedo, a orelha dela como que é, a boquinha. Tudo perfeito. Ela não era bonita de se ver, porque ela era uma bebê que, apesar de eu já estar de 21 semanas, olha o que Deus fez. O desenvolvimento dela parou em 16 semanas. Porque a partir da 20ª semana já não começaria as malformações? Entendi. Eu estava de 21 semanas. Deus nos livrou de ver algo. Deus nos entregou a Maria perfeita. Então eu vi a Maria perfeita. Deus poupou. Eu estava lá internado quando me ligaram na Medicel. Eu queria confirmar a sua segunda morfológica para segunda-feira, que eu tinha marcado já. Aí eu falei, não, moço, não vai precisar. Não pode desmarcar, a gente não vai precisar ir mais não, tá bom? Todas as consultas que eu deixei marcadas, você pode até já cancelar. Porque eu perdi a neném. E ele falou, então eu vou cancelar, mãezinha, tudo bem e tal, sabe? Então eu não vi nenhuma deformidade na Maria. E quando eu enviei o corpinho dela para biópsia, né? E aí, até hoje eu tenho a biópsia no meu e-mail. Fala que não tem causas. Fala que foi causas secundárias. E fala que ela não tem má formação nem interna nem externa. Que mistério, hein? Porque Deus realmente nos livrou. O que Deus nos permitiu ver foi algo perfeito ali, né? E durante todo esse tempo... Né? Uma palavra que me marcou muito foi em Isaías 40, porque o tempo inteiro eu perguntava, por que eu tô passando por isso? Por que eu? Né? Porque eu já passei tanta coisa na minha vida pra sentir essa... Como é que eu posso dizer? Tipo uma rejeição, como se fosse uma rejeição da parte de Deus. Deus não me ama? Né? Por que comigo de novo? Tal sofrimento assim tão forte. Né? Eu sou tão menos amada assim, né? Inclusive, quando a Lara levou o resultado, eu gritei muito em casa. Eu falava, Deus não me ama, eu não quero saber de Deus. Não quero saber de Deus, Ele não me ama. E o Tiago me sacudiu assim e falou assim, Deus ama a gente sim. Você não vai repetir isso dentro dessa casa. Deus ama a gente sim. E eu fiquei tentando entender o amor de Deus. O porquê que eu estava passando por aquilo. Quem é Deus? Que Deus é esse que me permite passar por isso? Né? E eu fiquei em busca dessa resposta. E em todo... Isaías 40, se eu abro aqui, você vai ver. Isaías 40. Até deixei marcado aqui, 13/3, dia do exame no sêmen. Todas as vezes que eu falava, eu vou ler a palavra. Isaías 40. Isaías 43, Isaías 40. E Deus ia falando pra mim, lê Isaías. Só que se você for ver aqui em Isaías 40, ele fala, até marquei aqui, foi no celular. Mas ele fala, no versículo 12, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, e aí ele vai discorrendo, quem faz isso, quem faz aquilo? Aí fala que
Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Quem? Quem é esse Deus? Sabe? E aí, até aqui em Isaías... Aí aqui, ó, tá vendo que eu grifei tudo meio torto? Eu chorava muito, gente, lendo isso aqui. Eu chorava muito. Só que ao mesmo tempo que eu lia isso daqui tudo, ó, quando fala assim, assim diz o Senhor que vos redime, né? Esse que vos redime, ele é o incriado, né? É o que já existia antes de tudo. É o Deus que já existia antes de tudo. Aquele que vos redime é aquele que é incriado. Ninguém criou esse Deus. Ele já existe, ele sempre existiu. O poder pertence a ele. E eu ficava, mas quem é esse Deus? Por que ele permitiu eu passar por isso? Que amor é esse que ele me ama? Que amor é esse que ele me ama? Por quê? Mas aí depois eu entendi, sabe o quê? Que se eu pudesse entender a grandeza de Deus, os mistérios de Deus, ele não era Deus. Na minha mente humana tão pequena, ele não cabe. Porque a nossa compreensão ela é desse tamanhozinho aqui. Sim. O nosso Deus, ele é incompreensível no sentido de você conseguir limitar, conseguir compreender tudo sobre ele. Existem coisas que são mistérios de Deus. Existem coisas que na eternidade, talvez, ele vai sentar, eu costumo brincar com o pastor, ele vai sentar num banquinho de uma praça bem linda e vai falar assim, filha, agora senta aqui, vamos bater um papo nós dois. Você entendeu? Então, por que às vezes quando a gente passa por certas tribulações, dores, que parece que o coração está sendo rasgado, né? A gente começa a questionar a Deus. Aí, o pastor me ensinou, falou, filha, você pode questionar a Deus. As pessoas falam que não, você não pode questionar a Deus, né? Quem somos nós para perguntar o porquê? Pode sim. Jó questionou a Deus 16 vezes, não foi? 16 vezes, se eu não estou enganada. Não sei disso não, sério? 16 vezes. Mas Deus respondeu alguma vez? Não, Deus não respondeu. Ele é soberano. Foi isso que eu aprendi. O nosso Deus é soberano. Aleluia. Ele é grande, ele é poderoso. O meu Deus soberano me escolheu para ser mãe da Maria. Tão linda, tão perfeita aos olhos de Deus. Quando eu consegui compreender a grandeza de Deus, compreender não totalmente, porque não tem como, eu me senti tão amada por ter sido escolhida para ser mãe dela. Por que a gente se sente só amada, escolhida para ser mãe de filhos perfeitos fisicamente? Minha filha é linda, ela é incrível, ela foi incrível, ela foi linda ainda, né? Ela deve ser, né? Porque ela tá lá com o Senhor. Né? E deve estar, eu costumo dizer, deve estar mais linda ainda. A gente vê, quando você fala assim, a gente se emociona, é impossível a gente não se emocionar, a gente que é mãe, todos nós somos mãe. Sérgia já passou mais de perto por essa experiência. E a gente fica olhando lá para trás, né? A gente lembra da Graça, a gente lembra da Larissa, que encararam esse desafio, são mães de crianças, né? Especiais, crianças que são tudo para elas, que abriram mão de tanta coisa. E assim, a gente vê o contraste, né? Aqui, de uma mãe que abriu mão da vida, entregou para o Senhor, devolveu para o Senhor ainda no útero, para poder honrar a Deus e agradecer a Deus e poder hoje estar aqui. O teu testemunho hoje pode ser que para você não faça assim tanto alarde, mas com certeza existem pessoas hoje que estão ouvindo isso, estão entendendo e vão entender mais para frente o motivo de ter passado também por um aborto, por uma situação parecida, por uma dor sem tamanho. E a gente não pode questionar a decisão final de Deus. Né? Essa decisão foi dele. E aí a Maria passou por toda essa situação, vocês chegaram a fazer enterro, a fazer
Nós não fizemos, né? Porque eu encaminhei o corpinho dela para biópsia mesmo, não podia ficar aberto. Ela realmente cabia na palma da minha mão. Eu amei tanto ela, gente, e amo ainda. E eu achava que quando eu tivesse outro filho, eu fosse esquecer, entendeu? Tipo assim, ia suprir. Não, tipo assim, é único. Entendeu? Aí eu entendo. Porque eu consigo entender que o amor pelo Bernardo, o amor hoje, né, que eu tenho a Antonella, que veio depois, mas eu achava que a Maria, por não estar comigo, a outra que viesse depois poderia suprir. Não, gente, ela tem um lugar dela. E eu sinto saudade dela. Eu queria ter podido, assim, abraçar a Maria, sabe? Depois que nós perdemos a Maria, a gente não imaginava quanto tempo depois a gente ia querer ter outro filho. Talvez a gente nem ia querer ter outro filho, porque a gente tinha muito medo. Na verdade, se a gente não tivesse o Bernardo, teríamos que fazer um estudo para saber se nós tínhamos problemas para ter filhos, né? Mas o Bernardo era a nossa maior prova de que nós não tínhamos problema, né? Eu tinha 29 anos, era uma porcentagem muito, muito, muito baixa de eu ter um filho com algum problema. Eu tava com 29 anos, saudável. Não era o primeiro filho também. Não era o primeiro filho. Então, gente, foi algo realmente assim escolhida por Deus mesmo para viver isso, assim, algo do Senhor mesmo. Você foi acompanhada durante todo esse processo pela Adriana, pelo pastor, mas houve algum encaminhamento para psicólogo? Você teve alguma consulta para poder te dar uma força para respirar? Então, os médicos sempre orientavam, mas eu nunca fui. Nunca fui, até porque naquela época nós não podíamos pagar, eu não tinha plano de saúde na época, então assim, eu me vi até limitada em relação a isso. E por mais que tivesse um atendimento, um suporte que eu conseguisse talvez da igreja e tal, eu não quis ir, porque depois que eu perdi a Maria, inclusive, para mim, a minha forma de superar esse luto foi nem tocando mais no assunto. Eu não queria ficar falando muito mais nisso. Eu queria só viver a minha vida. Porque eu me senti tão presa. Eu falava assim, que saudade dos meus problemas mais bobos. Sabe? Quando a gente reclama, cara, hoje tá muito frio, que saco. Sabe? Quando a gente reclama, meu Deus, esse calor não vai passar. Ou então, meu Deus, ai, bati meu carro. Sabe? Ai, porque eu esqueci de comprar tal coisa. Esses são problemas do dia a dia. Ai, eu briguei com fulano. Ai, fulano falou mal de mim. Ai, esses ais da gente do dia a dia. Problemas bobos. Eu tinha tanta falta disso. Eu falava, meu Deus, que saudade dos meus problemas mais bobos. E aí, quando eu perdi a Maria, que passou tudo, pra mim foi um certo alívio. Então eu queria respirar. Minha sensação é de que eu queria respirar. Só que o luto, aquele luto que a gente tem de perder o bebê, veio, sei lá, uns 6 meses, um ano depois. Aí veio um negócio assim, uma dor, sério. Aí veio aquela dor da saudade, daí eu me culpei. Porque eu falei, será se ela entendeu que ela era amada? Será se ela se sentiu amada? Meu Deus. Aí eu comecei a me culpar. Eu comecei a sofrer porque eu me culpava. Isso eu nunca nem falei nem pro Thiago. Eu tô falando aqui pra vocês, pra ninguém, nunca falei. Me culpei muito, sabe? Mas ela foi muito amada, principalmente depois que eu escolhi o nome dela, sabe? Só que aí eu comecei a passar por certas... como é que eu posso dizer? Certas dores que eu poderia ter passado ali no comecinho, me permitido, talvez, mas eu queria respirar, eu queria ter sensação de liberdade. Você entendeu? Porque quando eu estava grávida dela, eu me via na realidade de uma mãe com um cilindro de oxigênio em casa, um quarto todo equipado para uma criança assim. Essa realidade que para mim me assustava muito. E de repente até de perder a qualquer momento depois que tivesse nascido, que é muito terrível também. E o Thiago sempre comentava isso. Eu peço para Deus para que eu não enterre uma filha minha. Eu não quero enterrar um filho meu. Ele sempre pedia isso. Vida, ele falava assim, Vida, eu já pedi para Deus, eu não quero enterrar um filho meu. Essa é a minha única oração, eu não quero enterrar um filho meu. Essa era a oração do Thiago de todas as vezes, sabe? E o nosso maior medo diante disso tudo era, se ela nascer, gente, como que a gente vai sustentar a Maria com todas essas necessidades especiais, a gente recomeçando profissionalmente? Gente, e Deus é um Deus que eu não sei, gente, não dá pra explicar. Como a Sérgio diz, Deus não é gente, não é Sérgio. Gente, Ele não desampara em nenhum minuto. Ele não desampara em nenhum minuto, sabe?
É uma coisa que você pode deitar e descansar, ainda que as águas estejam turbulentas, você não vai afundar. Ele te faz andar sobre as águas mesmo. Quando, depois de 2 anos, até depois, 2 anos e meio também, depois eu fiquei grávida de novo. E aí, fui eu fazer meus exames. E aí você tem que levar seu cartãozinho de pré-natal anterior. Quando ela viu lá síndrome de Patau circulado no meu cartão de pré-natal, ela falou, você teve uma bebê com síndrome de Patau? Você perdeu? Foi. Como que foi? Foi assim, foi assado, tal. Foi até tal semanas, perdi. Ela, tá, entendi. E essa médica, gente, nossa, gente, como Deus é perfeito. Doutora Odete. Lá da Ceilândia, ela, a clínica dela. E nós fomos fazer exame lá com ela, porque tivemos ótimas referências. O meu médico indicou. Doutor Ângelo. Doutor Ângelo já é meu médico há mais... Gente, desde que eu me casei, eu sou casada há 15 anos. Então, desde então, ele sempre foi meu médico, ginecologista e obstetra. E aí, ele, né, no pré-natal agora da neném, aí ele falou, olha, tem a doutora Odete, porque estávamos sem plano de saúde, então, tudo a gente tinha que pagar. Exame, o parto a gente ia ter que pagar, aí tá, né? Aí, cheguei, aí doutora Odete, no final da gestação, doutora Odete falou, Rayane, aí a gente acaba, né, fazendo uma certa amizade, assim, ela falou, nunca nenhum exame que você veio fazer foi tranquilo pra mim. Tadinha. Porque ela ficou com... Ela tinha, então assim, ela falou assim, ó, se todas as minhas pacientes eu sou super detalhista e atenciosa com você, eu era mais ainda, porque você tem um histórico. E isso pesa muito pra gente. Eu não consigo ser uma médica que simplesmente... A gravidez da Antonella foi tranquila. Gente, deixa eu contar pra vocês. Por favor, não esconda nada. Perfeita. Gente, o meu Deus, ele é perfeito. Gente, tudo o que eu sonhei, eu realizei. Eu falava, eu quero ir com tal sair da maternidade, a minha roupa, um chinelo específico pro hospital. Gente, cada detalhe Deus realizou. E deixa eu te contar. As minhas amigas da igreja se levantaram e falaram assim, a gente vai pagar seu parto. Aí eu, o quê? Eu comecei a chorar, e eu chorava. Porque até então, o Tiago, eu estava com estúdio de micropigmentação, fisioterapia, ela abrange a área da estética também. Eu comecei para esse rumo, depois que eu perdi a neném, a Maria. E comecei a investir e empreender, né? E o Tiago começou na advocacia, começou a trabalhar de lá, eu de cá, e a gente nisso daí. Aí o Tiago começou a abrir uma outra empresa, renegociação de dívidas, né? Aí, porque ele trabalhou muito tempo em banco, conhece toda essa malandragem dos bancos. Essa malandragem. E aí, quando foi isso, final de 2019, que ele começou a abrir a empresa, mais ou menos, ali em outubro. Quando chega em dezembro... Qual o nome da empresa dele? Economy. Eu nunca ouvi falar. Mentira, tá... Vão pro Instagram, Economy. Aí, isso ele começou, né, com os sócios dele e tal, em outubro. Em dezembro, grávida. Ai, meu Deus, eu tô grávida e tal, né? A gente ficou super feliz. Porque a gente já estava colocando isso diante do Senhor e a gente entendia que no momento que a gente sentisse paz, era o momento de Deus. Porque antes a gente não tinha condição, a gente era aterrorizado, né? Aí chegou, tal, aí a gente, né, recomeçando vida profissional, não tinha plano de saúde, né? As perspectivas eram boas, mas era coisa de longo prazo. Tá bom, 2020, né? Pandemia. Foi mesmo, você engravidou na época, né? Engravidei, chegou a pandemia, meu estúdio, fechei meu estúdio de micropigmentação, por quê? Não tinha como, né? Era mês de renovar aluguel, mês de abril. A pandemia deu lockdown em março, não foi? Deu lockdown em março de 2020. Bem no finalzinho de março. Abril eu tinha que renovar o aluguel do estúdio. Tudo fechado. Eu falei, não vou renovar. E outra coisa, ainda que eu atenda aqui escondida, porque, né, você pode colocar máscara, sei lá, os profissionais estavam fazendo isso, né? Cada um tem seu ganha-pão, tava dando seu jeito, teve que se virar. Sim. Aí eu falei, gente, eu não conheço o que é esse vírus. E se eu perder essa neném? Gente, o tempo inteiro o Espírito Santo me incomodava. Que não era seguro. Só que eu ficava naquele conflito. Fecha o estúdio ou não fecha? Gente, eu tava no auge. Eu tava dando cursos.
de micropigmentação, de design de sobrancelhas. Eu tava, sabe assim, crescendo numa proporção muito boa. Que coisa, num prazo de 1, 2 anos, talvez eu estaria já uma das mais conhecidas em Brasília. Minha técnica é muito linda. De verdade. Você voltou a trabalhar? Não, ainda não. Nunca avisa, ainda não. Por favor. E aí, o que acontece? Fechei meu estúdio. Guardei minhas coisas, vendi maca e tal, não sei o quê. Aí minhas amigas falaram, vamos pagar seu parto. Se juntaram aqui. Só que com os cultos suspensos, como é que vendia os bombons? Aí eu falei, meu Deus, agora pronto, agora não tem como vender bombom. A gente ainda conseguiu vender alguns, conseguimos levantar um pouco de dinheiro, mas aquele plano que elas tinham, nós não conseguimos executar, né? E a gente começou a vender bombom aqui depois do almoço, e eu lá trabalhando com elas, um grupo de amigas, a coisa mais linda. Elas tinham um grupo que eu não tava nesse grupo, então lá elas falavam de mim o tempo inteiro, eu não sabia. Você não tava nem sabendo. Aí eu só sei que depois, como não teve como levantar esse dinheiro, o que elas fizeram? Meu chá de fraldas. Elas fizeram meu chá de fraldas. E meio de surpresa, porque como eu já tinha que fazer logo o chá, eu falei, já vou providenciar esse chá logo. Aí minha irmã falou assim, minha irmã correu e contou pra elas, a Rennes, que semana que vem já vai começar a fechar as coisas do chá. Aí elas, meu Deus, ela vai fechar as coisas do chá e a gente tá vendo tudo, agora tem que abrir o jogo pra ela esperar, né? Enfim, fizeram o chá pra mim, delivery, né? Que por causa da pandemia não podia e tal. Legal. Gente, deixa eu contar pra vocês como Deus é perfeito. Tudo pra glória de Deus. Não é sobre mim, é sobre Deus. Você sabe que a Antonella tem 1 ano e 8 meses. As fraldas dela acabaram agora, com 1 ano e 8 meses. Gente, isso é fralda para mais de metro. Porque, assim, o Bernardo, na época dele... O Bernardo não foi pandemia. O Bernardo, as fraldas dele durou 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, ele 1 ano e 5 meses. Dela foi 1 ano e 8 meses, quase 2 anos, gente. Sim. Muita fralda. Em plena pandemia, em que eu não podia oferecer um suco para as pessoas, botar para sentar... Né? Porque geralmente dá muita gente quando você... Sim. Faz festa, Faz festa. Sim. Gente, nesse contexto de pandemia foi muita fralda. Muita. Tem gente que nem em contexto de pandemia não conseguiu tanta fralda assim. Você entendeu? Então, assim, por quê? Eu vejo isso como, sabe assim, aquele transbordar de Deus. Sabe, você perdeu aqui, mas o que eu vou fazer é infinitamente mais. Aí tá, né? Chá de fraldas assim, né? Aí... Tiago tinha uma causa lá na advocacia dele que tava demorando pra caramba. O negócio desenrolou 1 mês antes do parto. Caramba. Bênção de Deus. O dinheiro do parto. Dinheiro do parto. Tá bom. Aí uma amiga nossa ajudou a gente também com uma quantia pro parto. Tá bom. Gente, sabe o que é? Foi assim, ó. Essa quantia que ela ajudou foi pra tal coisa que não sobrou R$1. Tudo que você precisou, o Senhor enviou. Gente, não dá pra explicar. Glória tudo. A Deus. Aí, roupa. A Antonella tem 1 ano e 8 meses, né? Se eu comprei roupa pra Antonella, foi tipo assim, eu quero só... É porque eu quero comprar uma sainha pra compor tal look. Porque precisar, a Antonella não precisou. A Antonella tem roupa. A Antonella tinha roupa que não cabia no guarda-roupa dela. A Antonella ganhou tanta coisa. Porque a gente não tinha condição de comprar metade ainda. Né? Sapatinhos, a Antonella tinha 30 pares de sapato, gente. Mas eu falo isso não é porque, nossa, não é um material, não é o material. Você tá mostrando a glória de Deus. Gente, né? É o que Deus faz, porque nem nos meus melhores sonhos, o Bernardo, a gente teve o Bernardo num contexto muito bom. O Bernardo não tinha metade. Você tá entendendo? Então, assim, é porque quando Deus faz, não que no Bernardo Deus não tenha feito, pelo contrário, que a história do Bernardo é uma outra história de milagre, né? Mas assim, é porque o transbordar de Deus, ele é real, né? Basta a gente se render, a gente crer que ele não vai desamparar, crer que ele tá ali no controle de todas as coisas, né? E se entregar, que a providência do Senhor é que chega. Não é pela força do nosso braço, não é porque eu mereço ou deixo de merecer, porque eu não mereço nada. Tudo é graça do Senhor. Pode graça. Pode graça. Pode graça. Ai, eu estou encantada. Eu queria conversar com você a noite toda. Sem contar o cabelo dela, né, gente? É o tanto de cabelo que Deus mandou pra mim cuidar. Eu
quando comecei a frequentar a Sião, ela era recém-nascida. Antonella. Pensa numa pessoa que nunca teve filha mulher, que teve vontade de pegar a filha dos outros e sair correndo lá pelo portal. Ela é uma Aí boneca. Fábio falava assim pra mim, segura, eu digo, é muito Se controla, Aí uma mulher. vez você que falou comigo que não foi, falou assim, ai, que vontade de pegar, não foi? Eu falei, fica à No meio da vontade, pandemia, eu pode tava pegar. doida pra pegar, que ela é muito linda, né? Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, é o Deus que a gente serve, é o Deus em quem nós confiamos. E a gente não fica. Tem várias passagens na Bíblia que falam: você não vai ser envergonhado. Verdade. Você não vai ser envergonhado. O Senhor não nos deixa ficar envergonhados, É verdade. né? Não No nos sofrimento. desampara. Não nos desampara. E tira Isso toda a mesmo. dor, né? Hoje a Maria é lembrada com todo amor. Com todo né? amor. E eu entendi esse amor de Deus, independente do jeito que seu filho venha, gente, sabe? É amor de Deus. Por mais que a gente não entenda que amor é esse, mas não é pra entender mesmo, não. Deus, ele é pra você servir, se render, adorar, ser submissa à vontade dele, amar ele de todo o teu coração. Só isso. É pra você fazer. Esse é o papel do servo, não é pra você entender. Ah, eu quero entender por que Deus tá fazendo. Você não tem que entender. Você só tem que se render e adorar. Só isso. É isso. Eu não vou falar mais nada. Não vou falar mais nada. Fechou. Obrigada pela participação de vocês. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. E fortes emoções. Eu falei que ia ser fortes emoções. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.